Em julho, quando estamos cerca de 150 milhões de quilômetros distantes do Sol, o mundo fica cerca de 2 graus mais quente do que em janeiro, quando ficamos em torno de 5 milhões de quilômetros mais perto. Isso ocorre porque há mais área continental seca na metade norte do planeta do que na sul, e essa área tende a esquentar mais do que a água. Durante o verão do hemisfério norte em julho, mais terra é aquecida do que em janeiro. Assim, o planeta fica um pouco mais quente nesse período, mesmo que estejamos mais longe da nossa fonte de calor. Quanto mais perto a Lua está do horizonte, maior ela parece. Este fenômeno é chamado de ilusão da Lua. Uma das explicações para isso é que a atmosfera desempenha o papel de uma lupa, o que torna a aparência do nosso satélite natural maior. Na realidade, se a atmosfera tivesse alguma relação com isso, a Lua pareceria na verdade bem menor, e não maior. A maioria dos especialistas acredita que a ilusão é criada pela nossa própria mente, que pode aumentar o tamanho da Lua mais que o dobro. Quando ela está alto no céu, não há indicações visuais da distância, mas ao ficar perto do horizonte, é possível ver objetos que o rodeiam com detalhes. Isso faz a Lua parecer maior, mas essa é apenas uma das muitas teorias para o fenômeno. A propósito, não é possível se enganar com uma ilusão dessas se abaixando e olhando para a Lua de cabeça para baixo através das pernas. Um dia em Vênus é mais longo do que um ano. O planeta leva 243 dias terrestres para girar em torno de si e apenas 225 dias terrestres para dar a volta completa em torno do Sol. Cerca de 5 milhões de anos atrás, o buraco negro supermassivo no centro da nossa galáxia lançou uma estrela e ela agora está viajando para a Via Láctea 10 vezes mais rápido do que qualquer outra no espaço. Os anéis de Saturno são muito finos em comparação ao tamanho do planeta. Se você tivesse um modelo em escala dele, com 75 centímetros de largura, os anéis seriam 10.000 vezes mais finos do que uma lâmina de barbear. Mercúrio tem poucos bilhões de anos. Em 2016, os cientistas descobriram algumas anomalias na superfície do planeta, mostrando que ele está ficando menor. Depois de mais pesquisas, descobriram que Mercúrio não terminou seu resfriamento ainda. A Terra e a Lua estão gradualmente se afastando, tão lentamente quanto o crescimento das nossas unhas. Este é o outro lado da força gravitacional do nosso satélite. Ele cria marés nos oceanos da Terra e os atrai, o que faz nosso planeta acelerar. Este, por sua vez, move o satélite para uma órbita mais alta. Em tempos pré-históricos, a Lua ficava muito mais perto daqui do que agora. Felizmente, nós não a perderemos. Quanto mais longe ela vai, mais fraca sua atração gravitacional se torna. Isso significa que, em breve, o nosso planeta não estará empurrando a Lua para longe com tanta força. Descoberto em 2017, o Kelt 9b é o planeta mais quente que conhecemos. Da próxima vez que você estiver reclamando do calor em um dia escaldante de verão, lembre-se que as temperaturas por lá podem chegar a 4.300 graus. Isso porque ele orbita muito perto da estrela dele, chamada de Kelt 9. Por sinal, ela é muito mais quente e maior do que o nosso Sol. Especialistas acreditam que essa estrela gigante algum dia poderia evaporar todo o planeta com seu calor intenso. Algo como uma espécie de sauna solar escaldante, não? Tudo na Terra e tudo o que as pessoas conseguiram ver no espaço com a ajuda de telescópios e outros instrumentos é matéria normal. Ela é composta por átomos e moléculas e representa menos de 5% do universo. Quase 3/4 deles são energia escura. Os astrônomos nem saberiam que essa coisa existia se há várias décadas não tivessem descoberto que a expansão do universo não estava diminuindo, muito pelo contrário, estava acelerando. Isso significava que deveria haver alguma força enigmática que neutralizava a gravidade. Ela foi apelidada de energia escura. A solda frio é um fenômeno no espaço quando duas peças do mesmo metal se fundem sem nenhum problema e sem calor. Cerca de 700 milhões de anos atrás, um misterioso evento pode ter virado Vênus para o lugar em que ele está agora. O fato é que os astrônomos não conseguem ver a superfície do planeta quente diretamente, pois este é coberto com camadas densas de nuvens espessas. Mas missões espaciais enviadas até lá descobriram que Vênus é cheio de vulcões que jorram fogo, montanhas enormes, crateras incontáveis e gigantescas planícies de lava. As temperaturas são tão incrivelmente altas que daria para derreter chumbo, e a pressão atmosférica é tão intensa que esmagaria instantaneamente qualquer ser vivo imprudente o suficiente para colocar o pé ali. Se isso não bastasse, a atmosfera é cheia de nuvens nocivas de ácido sulfúrico, com um cheiro pior que o de ovo podre. O dióxido de carbono,
o principal componente da atmosfera de Vênus, juntamente com o terrível ácido sulfúrico, cria um efeito de estufa fortíssimo. Como resultado, a atmosfera mais baixa e a superfície do planeta são alguns dos lugares mais quentes do sistema solar inteiro. As estrelas de nêutrons são do tamanho de uma pequena cidade, mas a massa delas é quase 1,5 vezes a do Sol. Elas são formadas quando estrelas massivas morrem e seus núcleos colapsam em si mesmos, sendo pressionados até que todos os elétrons sejam essencialmente esmagados, deixando apenas nêutrons. Isso coloca as estrelas de nêutrons entre os objetos mais densos do universo. Na verdade, uma única colher de chá de material delas pesaria 1 bilhão de toneladas. Claro, obter uma amostra dessas e trazê-la para a Terra pode ser uma tarefa difícil, já que a gravidade em uma estrela de nêutrons é 2 bilhões de vezes mais forte que a do nosso planeta. Por causa do efeito que a Lua tem na Terra, esta vai gradualmente girando cada vez mais devagar. E eu quero dizer muito gradualmente, a cerca de 17 milissegundos a cada 100 anos. Então levará 140 milhões de anos até que o mundo possa adicionar uma única hora extra ao seu dia. Mas isso também significa que, quando os dinossauros existiam, havia apenas 23 horas em um dia. Há bem pouca atividade acontecendo dentro da Lua. Além disso, quase não há atmosfera ao redor dela. É por isso que os cientistas conseguem rastrear crateras de impacto espalhadas pela superfície do satélite há bilhões de anos. Ao datar as crateras, os astrônomos descobriram que a Lua, junto com o nosso planeta, passou por um intenso bombardeio tardio cerca de 4 bilhões de anos atrás. Este evento também é conhecido como o cataclismo lunar e durou várias centenas de milhões de anos. Enquanto ele ocorreu, um número extraordinariamente grande de asteroides colidiu com a Terra, Mercúrio, Marte e Vênus. A mais nova teoria científica afirma que Vênus poderia ter tido um clima agradável e estável por bilhões de anos antes de algo dar errado. Os astrônomos fizeram uma pesquisa completa e construíram um modelo de um mundo virtual semelhante ao planeta. Esse modelo demonstrou que, durante a maior parte da sua história, ele teve oceanos com água líquida, temperaturas moderadas e placas tectônicas estáveis. Na verdade, se parecia com a Terra quando esta surgiu. Os cientistas supõem que esse período de desenvolvimento semelhante ao daqui pode ter durado mais de 3 bilhões de anos. Saturno é um planeta com ventos que viajam a mais de 1.770 km por hora no Equador. É também o que tem os anéis mais proeminentes. A atmosfera não é muito diferente da superfície, mas quanto mais fundo se vai, maior fica a pressão e o hidrogênio se torna líquido. Mais para o centro do planeta, esse gás liquefeito se transforma em hidrogênio metálico. Assim como Júpiter, Saturno pode ter um núcleo rochoso, com hidrogênio e hélio ao redor. Por outro lado, mesmo que seja feito de material rochoso, essa parte ainda pode ser líquida. Os humanos exploram o espaço há mais de 60 anos, e o esforço certamente valeu a pena. Todos os planetas do nosso sistema solar já foram explorados, até mesmo os anões Plutão e Ceres. A maior parte das explorações foi feita pelo programa Voyager, da NASA, que começou em 1977. As Voyager 1 e 2 coletaram informações sobre os planetas, suas luas e seus sistemas únicos de anéis e campos magnéticos. Essas espaçonaves gêmeas continuam enviando dados para a Terra, e a Voyager 1 está atualmente no espaço. O céu pode parecer bastante tranquilo quando você o observa da Terra, mas a Via Láctea está caminhando para uma colisão gigantesca com a galáxia de Andrômeda. Daqui a 4 bilhões de anos, já pode programar seu alarme. Essas galáxias se encontrarão e nenhuma delas sobreviverá. As estrelas serão reviradas e as constelações serão desfeitas. Por fim, as duas gigantes se fundirão e formarão uma galáxia elíptica. Mas, de acordo com a National Geographic, nosso Sol e a Terra sobreviverão. Bom, já estou me programando desde já para esse evento. Os buracos negros são um dos fenômenos mais enigmáticos e sinistros do universo. Eles podem engolir estrelas e planetas inteiros, distorcendo a própria estrutura do espaço e do tempo. Mas e se a Terra, nosso planeta natal, fosse pega pelas garras do horizonte de eventos de um buraco negro? O que veríamos antes do fim inevitável? Vamos conferir, ok? Então, um buraco negro é como o valentão do parquinho. É uma região do espaço onde a gravidade é tão forte que nada, nem mesmo a luz, pode escapar dele. É como o Houdini ao contrário. Assim como os flocos de neve, cada buraco negro é único. Cada um tem sua própria massa, rotação e carga. E eles também existem em tamanhos diferentes, como se fossem calças.
pequeno, slim, regular e husky, ou algo assim. De qualquer forma, existem 4 tamanhos. Os menores buracos negros são os de massa estelar. Eles nascem quando uma estrela enorme fica sem energia e se dobra sobre si mesma. Eles são como os chihuahuas do mundo dos buracos negros. Podem ser minúsculos, mas são mal-humorados. Eles devoram a matéria próxima como um filhote de cachorro faminto, e mesmo o menor deles é 3 vezes mais massivo que o nosso Sol. Em seguida, temos os filhos do meio dessa família cósmica. Os buracos negros de massa intermediária. Eles são grandes demais para nascerem de estrelas que entraram em colapso. Os cientistas acreditam que eles podem ser criados quando vários buracos negros se fundem em um só. E embora não consigam dominar as galáxias, pelo menos podem engolir algumas estrelas próximas. Que bom para eles, né? Mas você sabe quem pode dominar uma galáxia? Os enormes monstros do nosso universo, os buracos negros supermassivos. Eles são os gigantes com massas que variam de milhões a bilhões de vezes a do nosso Sol. E eles desempenham um papel crucial no crescimento e na formação de suas galáxias hospedeiras. Por fim, existem os buracos negros ultramassivos. Confia em mim, você não consegue nem imaginar o tamanho e a massa deles. Esses objetos cósmicos assustadores e sinistros são extremamente raros, mas os que conhecemos podem devorar galáxias inteiras, como o Pac-Man. Então, o que acontece se você chegar muito perto de um buraco negro? Ou melhor, o que você veria em seus últimos momentos? Bom, primeiro, você chega a um horizonte de eventos. É como um ponto sem volta. Um limite invisível que marca a borda de um buraco negro. E é aqui que as coisas começam a ficar realmente estranhas. Por exemplo, o tempo começa a ficar mais lento. Não para você, mas para uma pessoa de fora que observa de uma distância segura. Se você estivesse caindo em um buraco negro, não sentiria nada diferente. Mas se estivesse observando outra pessoa cair no buraco negro, você a veria desacelerar e, por fim, congelar no tempo, como em um vídeo pausado. Ao se aproximar ainda mais, você começaria a ver algumas coisas bastante alucinantes. A gravidade faria com que a luz ao seu redor se curvasse e distorcesse, criando uma espécie de efeito de espelho. Você pode até ver um halo de luz ao redor do buraco negro, conhecido como anel de fótons, ou jatos de partículas de alta energia saindo dos polos do buraco negro. Na verdade, é possível chegar bem perto de um buraco negro sem sentir nenhum efeito importante. É só quando você cruza o horizonte de eventos que não há como voltar atrás. Já era. Depois de cruzar esse limite, você não conseguirá ver nada. Para a pessoa que o observasse de fora, seria como se você tivesse desaparecido de repente. Enquanto isso, você pode começar a sentir como se estivesse sendo esticado como um espaguete. Isso ocorre porque a gravidade é tão forte que está puxando você em diferentes direções ao mesmo tempo. Existe até um termo científico para isso, chamado espaguetificação. Agora que você está dentro de um buraco negro, está de cara com a singularidade. Trata-se de um ponto de densidade infinita em seu centro, onde toda a matéria é esmagada em um único ponto. É como tentar colocar um elefante em uma caixa de fósforos minúscula. Tudo é esmagado até ficar o menor possível. O que significa que é hora de dizer adeus, eu acho. E se tudo isso parece assustador, aqui vai mais um fato incrível. Os buracos negros não são nada raros. Na verdade, há um no centro de cada galáxia, incluindo a nossa Via Láctea. Então, isso significa que seremos eventualmente sugados para dentro dele? E se sim, como exatamente isso aconteceria? Bom, vejamos. Imagine um buraco negro se aproximando do nosso sistema solar. Em um primeiro momento, ele parece nada mais do que um pequeno ponto à distância. Mas à medida que se aproxima, a sua atração gravitacional começa a causar estragos ao redor. Os planetas começam a se desviar de seu curso, os asteroides são lançados no esquecimento e os cometas são quebrados em 1 milhão de pedaços. Em breve, ele inevitavelmente chegará à Terra. Primeiro, a atmosfera do nosso planeta seria puxada em direção ao buraco negro, provocando uma enorme tempestade de vento, e haveria ondas enormes nos oceanos, com a própria água sendo distorcida pelas forças gravitacionais. Imagine ver os mares e oceanos sendo esticados. O campo magnético da Terra é gerado pelo movimento do ferro fundido no núcleo do planeta. Mas agora, as forças de maré extremas do buraco negro interromperiam esse movimento, fazendo com que o campo magnético enfraquecesse e se distorcesse.
Tudo isso causaria terremotos e erupções vulcânicas maciças à medida que a crosta e o manto do planeta fossem separados. Toda a infraestrutura e tecnologia seriam completamente destruídas. Prédios, pontes e estradas seriam destruídos. Ok, vamos apertar o botão de pausa. É muito assustador, né? Não, mas não se preocupe. Você nem iria ver tudo isso, porque você teria sentido os efeitos do buraco negro muito antes. De volta ao futuro. Nós perderíamos nosso campo magnético antes mesmo de tudo começar a entrar em colapso. E isso significa que não apenas o tempo e o clima se tornarão terríveis, mas também estaremos expostos a uma radiação extrema. Esses raios gama e o calor do buraco negro poderiam mudar drasticamente nosso planeta. Diga adeus a toda a nossa bela natureza. Pelo menos a miséria adora a companhia. Não seremos os únicos afetados por um buraco negro, o que provavelmente é ainda pior. Quando esse monstro engolir todo o sistema solar, ele consumirá quase tudo. Um efeito imediato seria o rompimento das órbitas de asteroides, cometas e todos os outros corpos. Os planetas começariam a se deformar e esticar, suas superfícies se deformando como metal derretido. O próprio Sol seria afetado, com sua superfície se contorcendo como um pedaço de massa. E sim, é assustador imaginar tudo isso. Mas agora, respire e relaxe, porque nada disso vai acontecer. Suas chances infinitesimais de ganhar na loteria são ainda maiores do que as de a Terra ser engolida por um buraco negro. O buraco negro mais próximo do nosso sistema solar é chamado Gaia BH1. Descoberto por cientistas em 2022, ele se encontra em nossa própria galáxia Via Láctea a cerca de 1.600 anos-luz de distância da Terra. O Gaia BH1 tem cerca de 10 vezes a massa do nosso Sol, o que o torna um buraco negro de massa estelar. Ele não é muito interessante por si só, mas a sua descoberta forneceu informações valiosas sobre o comportamento desses monstros cósmicos. Contudo, como você pode ver, até mesmo o buraco negro conhecido mais próximo está a mais de 1.000 anos-luz de distância. Eles se movem muito lentamente e nunca chegarão tão perto do nosso sistema para representar algum tipo de ameaça. Ei, mas você não disse que há um buraco negro no centro da Via Láctea? Isso não significa que ele acabará engolindo toda a nossa galáxia? Você pode perguntar. Talvez não com essa voz. Bom, não se preocupe. A resposta correta é não. O que está no centro da nossa galáxia é chamado de Sagittarius A-Star. Talvez você se lembre dele por causa daquela foto borrada viral que circulou pela internet há alguns anos. Esse buraco negro é de fato muito grande e tem uma forte atração gravitacional, como 2 alunos da 8ª série apaixonados. No entanto, ele ainda é muito pequeno. Ele afeta apenas os objetos que estão próximos a ele. Os objetos na galáxia são todos muito grandes e se movem muito rápido para serem puxados por buracos negros. No entanto, eles ainda são objetos fascinantes para se estudar. Os cientistas ainda estão tentando desvendar os mistérios dos buracos negros. E mesmo que eles não sejam perigosos para nós, eles ainda são um grande lembrete do incrível poder do nosso universo. Agora, acho que vou voltar minha atenção para o incrível poder do chocolate.